Oi, queridos e queridas aqui do nosso Literapia. Eu sou a Laura, uma psicóloga que adora prescrever livros. E hoje, gente, eu trouxe para vocês uma coisa porque eu preciso conversar sobre isso. Vocês sabem que quando eu termino de ler um livro e eu preciso conversar sobre ele, porque ele assim me remexeu, me revirou, me pisoteou, enfim, eu preciso vir aqui logo quando eu termino e conversar um pouquinho com alguém. Então, vocês são esses alguéms. Terminei de ler essa maravilha, Moby Dick. Fiquei semanas dentro desse navio, o Pequod. Fiquei semanas fazendo parte dessa tripulação aqui. Que loucura! Que loucura! Que loucura! Foi muito proveitoso, marquei de um tudo e mais um pouco, li nessa edição maravilhosa da editora 34. É um calhamação. Moby Dick ou A Baleia, de Herman Melville. Tradução de Irene Hirsch e Alexandre Barbosa de Souza. Prefácio de Albert Camus. Gente, presta atenção. Eu fiquei encantada com isso daqui. Olha como que é a edição. A edição traz uma rota. E aqui, depois do pós-fácil, gente, primeiro dá uma olhada no Herman Melville. Gente, mas esse homem é bonito demais. Olha isso! E ele escreveu, em um ano ele escreveu isso daqui. Como que uma pessoa escreve uma obra dessa em um ano, gente? E, nossa, é porque não tinha rede social, não tinha televisão, né? Era por conta disso, não tinha celular, porque senão, sem chance. Sem chance de fazer isso aqui em um ano. E aqui, ó, ele mostra como que era os navios baleeiros, como eram. E aqui, que é uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse aprender na vida, que é a anatomia de uma baleia. As coisas surpreendentes que a literatura nos traz. Gente, isso aqui eu achei muito impressionante. Primeiro por causa da estrutura. É uma coisa assim, é um épico. Isso daqui, gente, não deixa a dever para Homero, sabe? É um épico, uma coisa assim tão impressionante. A epopeia desse povo aqui, e é inspirado numa história real, né? Eu assisti, depois que eu li, eu assisti ao filme No Coração do Mar, que é o filme que conta a história real na qual o Moby Dick foi inspirado. Gente, que filmaço! Vocês podem assistir, porque é um filmaço. Eu aluguei, tá disponível para alugar na Amazon Prime. E é com o Thor. É o Thor que faz. O Thor é ótimo. Gente, isso aqui você tem que ter tempo para ler, você tem que se dedicar, porque ele é tão minucioso e ele vai te levando assim num lugar de imersão, se você se entregar a essa leitura, que é incrível. Realmente você vai parar ali no coração do mar. Eu senti muitas emoções conflituosas aqui. Primeiro que eu fico com muita dó das baleias. Eu fico com muita dó. Eu achei de uma prepotência assim tão grande, né? Essa aqui mostra bastante a prepotência humana, que acha que é o ser que veio para aquele ser do Antigo Testamento, né? Que é o ser que veio para reinar sobre as outras criaturas. Eu acho isso muito pernicioso.
E aqui a gente tem uma história, gente, que é uma história de vingança. Quando você se dá conta de que essa é uma história de vingança, a história fica muito interessante. Porque é um capitão que ele fica revoltado, ele tem o ego extremamente ferido porque ele perdeu a perna numa luta em uma das pescas dele a essa baleia, que é uma baleia específica, que é o Moby Dick, uma cachalote de dimensões assim estratosféricas. E aí ele embarca e faz toda a tripulação embarcar numa vingança pessoal para ele curar esse ego ferido. Até onde o nosso ego ferido pode nos levar? Uma vez eu li uma frase num livro, eu nunca mais me esqueci, eu não me lembro de qual livro foi, que é assim: o ego vai te levar muito longe e vai te deixar lá sozinho. É uma verdade impressionante. Porque o ego, né, quando a gente se coloca num modelo egológico, vamos inventar isso daqui, um modelo egológico, esse modelo ele é piramidal. E aí o ego quer ficar aqui em cima e realmente ele fica aqui em cima apoiado em tudo que ele julgou e subjulgou que forma a base da pirâmide e as construções para mantê-lo ali em cima como um superior supremo, né? Gente, isso é muito grave, é muito diferente do modelo ecológico, que coloca o ser humano como um dos componentes numa rede infinita de componentes da natureza. A natureza é essa rede infinita que nos compõe e a qual nós também compomos. Aqui mostra o desastre, o perigo que é a prepotência, a sede de vingança, quando você fica monotemático. E é um livro, acho que até que eu vou fazer, gente, um vídeo a respeito de traumas, de livros que eu acho que tratam de alguma maneira a questão do trauma. Porque isso aqui é um trauma mal curado. E o trauma mal curado, ele fica uma ferida aberta e essa ferida aberta transforma a pessoa numa narcisista. Quando você está sentindo dor, tudo que você presta atenção é na sua dor, porque a dor é um alarme de que alguma coisa errada está acontecendo. E aqui ele sofre esse trauma e ele é guiado por esse trauma. Ele fica totalmente monotemático atrás dessa baleia Moby Dick. E como ele está numa posição de comando, ele carrega todo mundo com ele nessa obsessão. Um livro muito impressionante, um livro que requer muito do leitor, porque você precisa ter alguma pitada, uma boa pitada nerd, para você não ficar assim injuriado com a quantidade de informação que você não precisaria saber a respeito, né, é um manual de caça-baleia. E então você precisa ter isso. É um livro também que nos alarga enquanto leitores. Você precisa se interessar por coisas que talvez em outras circunstâncias você não se interessaria, mas que são importantes aqui para você adentrar essa história. Um livro também que trata muito de relações entre os diferentes, porque a equipe que compõe essa população dentro desse navio, essa tripulação dentro desse navio, é muito heterogênea, tem gente de todos os credos, de várias etnias, de todos os lugares, de muitos lugares. É incrível a relação deles. E eu fiquei muito impressionada como que ele consegue descrever essas cenas, que são cenas absurdas, gente, de uma atividade hercúlea, né? Você caçar uma baleia dessas dimensões dessa maneira, que
Ele fala, tem uma hora que ele fala aqui que o que ele está tentando fazer, né, o que o narrador está tentando fazer é descrever de uma maneira didática o que na verdade é um grande caos. Então é muito interessante. Ele tem que ser, gente, um escritor assim, mas de mão cheia. E acho que tem que ler, gente. É o tipo de livro que tem que ler, porque, nossa, mas acho que tem que ler mais velho. Tem que ler quando você tiver tempo para ler, quando você quiser estar em um relacionamento monogâmico com o livro. Porque, gente, nossa, ele exige muito do leitor e ele dá muito também. Ele também dá muito quando você se entrega para ele. Mas eu queria aqui, principalmente, deixar essa mensagem para vocês, né? Vocês percebem quando vocês entram em monomania? Quando vocês enfiam uma coisa na cabeça e aquilo vai guiar vocês, e vocês vão ficar como um cavalo que coloca viseira e que só vê aquilo que a mente de vocês está colocando, né? Normalmente isso é colocado por alguma ferida mal curada. E a dor vai na frente e você não enxerga mais nada. Inclusive, o grande problema é não enxergar as saídas, porque a dor não é lá uma boa companheira, né? Ela age a partir do medo, do receio, e aí ela te coloca num estado ou de fuga ou de luta cega. E são duas opções complicadíssimas, né? Ou então você finge morto e aí começa a procrastinar. É muito interessante a gente pensar nisso. Quando é que a gente entra em monomania, que é quando a gente entra nesse estado obsessivo, e se a gente consegue, quando a gente percebe que a gente está nesse estado, dar um passo atrás para ter uma visão mais panorâmica, mais justa e mais correta do que é que está acontecendo, para a gente enxergar através de uma perspectiva mais clara. Gente, isso aqui não é uma resenha, eu não me sinto à altura de fazer resenhas, aliás, acho que sobre coisa nenhuma. Quando eu trago um livro para vocês, é porque eu acredito que aquele livro tenha uma mensagem em termos emocionais e psicológicos que é muito relevante para a vida de cada um de nós. Eu acho que esse livro traz isso. A mensagem desse livro é muito potente, muito interessante e extremamente poderosa. Esse livro é uma denúncia de o que é que um ego ferido pode fazer conosco, com os que estão à nossa volta e com a nossa vida. O que é que um ego ferido pode fazer? E quais são as consequências disso? O que é que sobra depois que o ego toma a dianteira e começa a lutar cegamente? O que é que sobra? Ai, gente, que delícia. Um livro escrito em primeira pessoa é como um testemunho ocular de um sobrevivente da saga, do massacre que esse ego empreende. Fantástico, maravilhoso. Quem já leu aí, me conta. Um beijo.